ficam lembrando dessas coisas? Tá bom. Tá legal? Toma lá.
Bom, em nome da presidência da Labre São Paulo e em nome do Conselho Estadual da Labre São Paulo, eu gostaria de agradecer a presença de tantos amigos de longas datas, de grandes jornadas, nesse momento que para nós da Labre São Paulo é muito importante. Tá? Não se trata só de uma reinauguração, não se trata só de arrumar a parte física da nossa entidade. Nós sabemos que o sentimento labreano, ele é muito mais do que simplesmente ser radioamador. Ser labreano é alguma coisa muito maior. E nós temos pessoas aqui que me antecedem aos meus 30 anos de radioamadorismo, que sabem muito bem o que eu estou querendo dizer. Tá bom? E nós queremos que seja um marco, não só para a vida das pessoas que hoje estão aqui, mas para gerações futuras, porque a Labre vai completar 80 anos o ano que vem. E nós queremos que ela continue existindo por mais 80 anos, quando a gente não estiver mais aqui. Então, o que está sendo feito não é para que nós possamos usufruir, é para que as gerações que vão vir encontrem alguma coisa clara e verdadeira do que é o espírito do radioamadorismo, seja ele através dos contatos que são feitos em fonia, em telegrafia, em VHF, em modos digitais, em D-Star, em todos os modos possíveis. Não existe diferença na nossa classe para os verdadeiros amantes do radioamadorismo, sabe, gente? Eu vou tocar aqui duas coisas que são importantes para nós, porque para nós isso é uma cerimônia oficial da Labre São Paulo. Então, nós vamos tocar o hino nacional e em seguida o hino do radioamador, que eu sei que muitos não conhecem, sabe? Mas que para nós é muito importante. E a seguir vou dar a palavra ao Cabral PY2 Romeu Tango e ao Biasotto PY2 Alpha Yankee, para que eles possam oficialmente se manifestarem, descerrarem a placa da nossa reinauguração. Ato contínuo, nós vamos lá para fora, temos outra placa para descerrar, que para nós é tão importante quanto essa, que é uma homenagem para uma benfeitora do radioamadorismo. Dona Marília, que trabalhou no antigo Dentel, na Rua Costa, entregou a licença na minha mão lá, ela fazia questão de entregar na mão dos radioamadores a licença que iam para lá. Se aposentou no Serviço Público Federal, trabalhando no departamento que cuidava dos radioamadores. E no final da vidazinha dela, ela ainda encontrou forças, apesar de uma doença quase terminal, de ficar aqui com a gente, praticamente mais de 2 anos, né, amigo? Sim. Prestando serviço aos radioamadores. Foi um exemplo de determinação, de amor a uma coisa que às vezes os próprios radioamadores não reconhecem, tá bom? E nós nomeamos o nosso auditório recém-inaugurado com o nome da Dona Marília. E por fim, nós vamos reinaugurar ou inaugurar o nosso museu, que foi fruto da aquisição de equipamentos de um abnegado também, Pardal, todo mundo conhece, que fez da Labre a casa dele quando ele não tinha casa. Não é isso, Aramiro? Fez da Labre a casa dele quando ele não tinha casa, aqui que ele passava o tempo dele, que ele fazia as experiências dele, trazia os rádios para cá. Então, assim, nós também nomeamos aquele museu, que foi uma homenagem singela, são poucas peças, tá bom? Mas a maioria delas batalhadas por ele com o nome do Pardal. E vamos torcer para que daqui para frente o radioamadorismo seja visto na sua essência, ou seja, da forma como nós conhecemos ele. Ele não tem fronteiras, ele não tem preconceitos. Nós conversamos com as pessoas pelo outro lado do rádio, nós não sabemos se elas são ricas, se elas são pobres, se elas são juízes, se elas são plebeus, se eles são simples mestres de obras, se eles são ricos, se eles são pobres. A idade. Eu comecei com 16, eu ainda vejo aqui muitos dos meus amigos que são muito mais velhos do que eu, conversavam comigo como uma pessoa de igual para igual. Quando que no mundo real, um jovem de 16 anos é ouvido por uma pessoa de 30, 40, sabe?
Quando que um jovem de 16 anos recebe uma oportunidade para tentar mostrar o seu potencial de trabalho em prol de uma classe e de um hobby, tá? Então assim, volto a agradecer a vocês todos. O som não está lá, essas coisas vamos tentar ouvir. Vamos tocar o hino nacional, em seguida o hino do Rádio Amador, e vamos descerrar a placa que oficialmente faz com que a gente inicie uma nova era no radioamadorismo, não só paulista, tá, gente? Porque nós não estamos falando de radioamadorismo em São Paulo, nós estamos falando de radioamadorismo no Brasil. Tá? Nós queremos que o que está acontecendo aqui prolifere, se expanda e todos possam usar o nosso exemplo de perseverança e de dedicação, fruto do trabalho de todos vocês que estão aqui, sabe? Para que isso pudesse acontecer. Muito obrigado.
Deus da terra e do mar. Somos todos amigos e irmãos, inclusive os que habitam além mar. Noite e dia na escuta ficar, aguardando registro seguir. Na frequência começa a chamar, compreendido, colega, pedir. Avante, RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Avante, RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Atenção, atenção, meu amigo, aqui estou para te atender. Dize lá o que queres comigo, que te ouço com prazer. Somos amadores de rádio, cheios d'alma e sangue viril. Alcemos o nosso coração para amar este grande Brasil. Avante, RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Avante, RNR, desfraldai a bandeira do porvir. Com a ladre toda ela unida, ao bem comum ireis servir. Presidente da entidade, Vanderlei Cabral, Pessoa 2RT. Por favor, Vanderlei. Bom, pessoal, eu não tenho muito a completar o que o Marcelo já disse, que foi bastante abrangente. Então, o que eu posso dizer agora é que obrigado pela presença de vocês, obrigado por acreditarem no plano e continue acreditando, porque esse daí é só o início. Agora eu vou deixar com vocês a palavra ao Piazotto, que é o presidente do Conselho Estadual. Boa noite, meus amigos. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer, repetindo novamente as palavras do Marcelo Cabral, a presença de todos vocês. Nesses últimos 5 anos ao qual eu tenho sido associado, eu vi isso aqui passar por diversas dificuldades, pelas presenças anteriores. Hoje eu vejo uma LAB renovada, uma LAB padronizada, uma LAB que tem inspiração, que pode divulgar, além do radioamadorismo, conhecimento para todos os tipos de tecnologias científicas e sociais do qual o radioamador trabalha. Eu espero que esse seja um grande marco e com isso venham novos gerações de radioamadores da parte digital, da parte social, toda a escotismo, nosso amigo, e de todos, inclusive jornalistas, radioamadores, como já temos. Eu espero que isso seja um grande marco e que sejam todos muito bem-vindos e que apareçam mais, que essa LAB seja muito maior do que está acontecendo hoje, que seja um ambiente cada vez melhor, mais padronizado, com mais qualidade e com respeito a todo o radioamador brasileiro. Boa noite. Por fim, só para concluir o trabalho, nós da LAB gostaríamos de tornar público, tá? Um trabalho que vem sendo feito há alguns anos já, vamos dizer assim, nos bastidores do radioamadorismo, com a intenção de preservar o radioamadorismo. E eu gostaria, nesse sentido, de dar a palavra ao nosso amigo Flávio, para que ele possa divulgar para vocês
o que está sendo feito a nível de defesa do espectro, ou seja, de garantir que os radioamadores tenham e sempre continuem tendo as frequências que utilizam hoje e que ampliem essas frequências para que mais pessoas possam usufruir disso, garantindo com que as empresas de telecomunicações não venham tentar tomar o nosso espaço, porque é muito simples, tá? Ninguém usa, pega, leva embora, só que não é tão simples assim, tá? Eu gostaria de convidar o engenheiro Flávio, por favor, Flávio, para que ele diga algumas palavras nesse sentido, porque faz parte desse processo de renovação da LAB. Tudo, parabéns, é espetacular esse evento, retornar aqui na LAB de São Paulo depois de tantos anos e vê-la revigorada. Eu estava vendo aqui o símbolo da LAB, um centro tradicional, mas vejo que agora ele tem vida nova. E também vim comunicar a respeito desse trabalho que estamos fazendo, que é o GDE, o Grupo de Defesa Espectral, junto com a LAB de São Paulo, a LAB Federal também. E o nosso objetivo é sensibilizar o governo federal, através da BNT, do Inmetro, associações federais, que normas internacionais e compatibilidades eletromagnéticas sejam respeitadas e implementadas no Brasil. O que significa isso? Significa que um equipamento eletrodoméstico, uma lâmpada, enfim, qualquer equipamento eletroeletrônico, ele tenha suas emissões de ruídos limitadas. E isso é um trabalho burocrático, um trabalho técnico, um trabalho difícil, um trabalho cultural. Mas estamos iniciando o trabalho, estamos desenvolvendo. Realmente não é fácil, é trabalho para muitos anos, mas felizmente estamos contando com a parceria da LAB São Paulo e vamos seguir adiante agora com espírito revigorado com essa reabertura de São Paulo. Muito obrigado. Agora encerrarem aí a placa de reinauguração da LAB São Paulo. Agora eu peço para vocês só alguns minutinhos, nós vamos mover a estrutura do púlpito lá para fora. Daqui a uns minutinhos a gente chama vocês para o senhor Aramir fazer as vezes de falar da Dona Marília. Isso não vai ser difícil. Cheguei aqui e não pensei, aproveitando a série da Barca, da NNL, de alguma atividade italiana, não, eu vi o inglês, nós estamos na LAB. Vocês fizeram? Em parceria com todos os para que as outras administrações anteriores prometeram fazer e não fizeram. Nós resolvemos fazer o contrário. Resolvemos fazer primeiro para depois mostrar. Então, a LAB São Paulo hoje trabalha assim. Nós estamos buscando saber quais são os desejos dos radioamadores e nós com certeza vamos tentar atender todas essas o auditório da Dona Maria, né? O pessoal não vai deixar. Vamos ver se tá, né? Então, o B está ainda? 40 por hora. 40 por hora? Dá. Pessoal, Ainda não. Em continuação, a cerimônia de reinauguração da sede, como eu havia antecipado lá dentro, nós resolvemos prestar uma homenagem a uma pessoa muito querida para todos nós radioamadores, novos, antigos, quase todo mundo conhece essa pessoa, tá? Era uma pessoa extremamente amável, era uma pessoa muito dedicada. E por conta disso, quando nós reorganizamos o auditório, que vai ser utilizado principalmente para fazer exames de radioamadores, o primeiro nome que veio à nossa lembrança foi da Dona Maria. Eu vou deixar a palavra agora com Aramir,
que foi a pessoa que diretamente conviveu mais com ela aqui na Lab no período que ela esteve aqui, emprestando a sabedoria dela pra gente, para que ele diga algumas palavras e descerre a placa de homenagem. A placa inclusive traz uma brincadeira, tá? Nós tiramos um pedacinho de uma sarja de 1997, onde os radioamadores numa revistinha perguntavam: como que eu faço para fazer exame de radioamador? A pessoa falava: ligue na Anatel, no Dentel, e fale com a dona Marília. E a pessoa termina assim: alô, dona Marília, eu quero virar radioamador. Está transcrito esse quadrinho nessa placa, para a gente lembrar sempre disso. Arrepiei agora. Para a gente lembrar sempre disso, tá bom? Arami, por favor. Bom, boa noite a todos, fui pego de surpresa. Marcelo me apresentou aí essa incumbência, né? Como ele disse, parece muito fácil falar da dona Marília, porque todos nós que a conhecemos sabemos do amor que ela tinha pelos radioamadores, né? Para mim é meio difícil, por causa do lado emotivo. Eu tive a honra de, quando ela aposentou, trazê-la aqui para os quadros da Lab São Paulo. E eu me lembro da frase que nós colocamos no site, né? Com alguns dizeres simples, e nós finalizamos com a seguinte frase: Dona Marília, seja bem-vinda, que a casa é sua. Então, acho que cada um de nós aqui, se o Marcelo der a palavra para todo mundo, nós vamos ficar até amanhã aqui ouvindo a história da Dona Marília, né? Todos nós temos alguma coisa para contar. Eu, até hoje, eu tenho o primeiro Fistel de 1984, lá do antigo Dentel da Rua Costa, que ela preencheu e eu fui recolher no Banco do Brasil. Esse boletim está lá na minha casa até hoje no lado. Então, a Dona Marília era uma pessoa que iniciou a carreira na Anatel, depois, quem sabe, o pessoal da Anatel pode falar melhor sobre isso, numa função bastante humilde, mas sempre se esforçando, se interessando, e ela acabou sendo promovida. Ela era do quadro, acho que, toda a limpeza da vigilância, e ela foi, então, galgando algumas posições, até que deixaram para ela o serviço de radioamador, coisa que ela conduziu com maestria e com amor incrível. E uma vez eu brinquei com ela e falei: Dona Marília, se nós não tivéssemos como patrono o padre Landel de Moura, a senhora seria o patrono dos radioamadores aqui, pelo menos os de São Paulo, né? E ela ficava toda envergonhada, né? Porque era muito humilde, e ela, por incrível que pareça, antes dela falecer, ela teve a humildade, não precisava disso, eu fiquei até chateado com ela, e ela veio aí se despedir de mim. Ela pediu demissão, que já estava com a doença muito avançada, e ela ainda... Você me fez passar uma aqui. Força. Ela me pediu desculpas por ter me decepcionado, né? Não foi o caso. Eu fiquei muito feliz dela ter convivido conosco, tá bom? É isso aí. Então, queria passar a palavra agora para o comandante Silva. Ele traz uma mensagem para todos nós. Desculpem a emoção, mas é uma coisa muito forte para nós. Obrigado. Como vocês também estamos aqui na Casa Maravilha, a inauguração da Casa Lab de São Paulo, a qual é muito amada entre os radioamadores, sabe disso. E também quero falar um pouco da Dona Marília, porque o primeiro Fistel também foi em 95, recebi das mãos dela. Na época era PU2RQY, hoje eu sou Romeu, PU2VSH. E a gente tem sempre que lembrar dessa pessoa, era uma pessoa reta, de poucas palavras, muito firme no que fazia. E aqui com vocês estou felicitando tudo isso também, e quero agora presentear os nossos amigos aqui da Lab e deixar um singelo presentinho de lembrança para ficar na sede aqui. O radioamadorismo, tudo pode falhar.
rádio amador sempre vai prevalecer. Eu que trabalho com catástrofes em todo o país, a gente interage com 8 países que falam a língua portuguesa. Inclusive lá na entrada deixei uns folhetos, quem quiser conhecer a Força Tarefa Brasileira, fica à vontade, estão todos convidados a fazer parte. E então é muito bom a gente estar junto nesse ato, nesse momento, muitas pessoas importantes da parte da cidade, muitos de fora, e só temos que agradecer tudo isso. E a Força Tarefa Brasileira está aberta a todos, temos lá o papel, todos podem conhecer. Tá? Muito obrigado, boa noite a todos. Eu gostaria de convidar o Sérgio e o Thiago, representando a Anatel, a comparecerem aqui, por favor. Anatel aqui na inauguração da Lab. Falar alguma coisa, Thiago? Por favor. Na verdade, só agradecer, né, o convite, estar fazendo parte desse momento histórico, né, da Labre. E a Labre como parceira, agradecer também como parceira. Né, sempre espero que mais e mais, né, que retome os exames e seja sempre essa parceira fiel aí durante os anos e seja para frente também. É isso aí. Só levantar para puxar. Para finalizar, como não vai caber o pessoal lá em cima, eu gostaria de convidar o Adnei. Adnei? O Adnei vai falar algumas palavras com relação ao Pardal, esse irmão nosso que cuidou com tanto amor dos rádios que ficavam na Labre e que ele conhece tão bem, para que a gente possa descerrar a placa lá em cima também, em homenagem ao Pardal. Adnei, por favor. Obrigado, Marcelo. É um prazer ver a inauguração de uma sede tão bonita quanto essa e verificar que todo o empenho do Orlando Gagliardi, que era conhecido carinhosamente pela alcunha de Pardal, não foi esquecido. O Orlando, um radioamador devotado, um técnico autodidata de grande estirpe, tinha um amor pelo AM sem igual. Ele montava e restaurava transmissores e acabou pegando gosto pelos equipamentos antigos. Aqui eu estou vendo vários amigos restauradores, técnicos e amantes do AM que sempre gostaram das velharias, e eu, mais do que ninguém, como gosto dessas porcariadas antigas, tínhamos no Pardal um verdadeiro guru. E quando eu vejo aquele museu tão bem colocado, com todas aquelas preciosidades que ele tão bem cuidou e restaurou, eu me lembro daquele Deltinha 209, daquele National NC 57, daquele FT 200, do Gert, ali, praticamente imprestáveis. Ele refez as bobinas desses rádios uma a uma com uma paciência, e eu tive a sorte de poder acompanhar parte da restauração de alguns daqueles aparelhos, que foi uma verdadeira aula. O Pardal tinha um estilo extrovertido, brincalhão, no entanto, era extremamente prestativo, sempre solícito, nunca deixou ninguém na mão. Quando alguém precisava de um componente, era sempre socorrido. E o carinho que ele sempre teve pela Labre foi sem igual. E eu vejo que a recíproca foi verdadeira. Em nome de todos os radioamadores, amantes das velharias, eu agradeço a Labre por esse reconhecimento. Muito obrigado. Valeu, Adilson. Bom, esse é o Museu Orlando Gagliardi, o nosso acervo da Labre de São Paulo. A inscrição diz: esse acervo é dedicado ao inesquecível radioamador Orlando Gagliardi, Papai Yankee 2 Alfa Fox Tango, que pela sua inventividade e genialidade, carinhosamente acabou se tornando conhecido no nosso Pardal. Este querido colega, que dedicou grande parte de sua vida à preservação e à restauração dos equipamentos históricos, e nossa eterna gratidão. Quer dar uma olhada lá? Clássicos, nós temos aqui. Nós temos aqui o Deltinha 120, aqui o IAS 200,
O receptor Deltinha 209, clássico, foi muito utilizado pelos grandes radioamadores da década de 50 e 60. O transmissor 210 na mesma linha. O National INC57, que eu ajudei a recuperar as bobinas. Aliás, esse é um INC 170. O equipamento telegráfico antigo. Um transmissor Transalix que foi fabricado pelo Carlos Santana aqui em São Paulo nos anos 60. Um Delta 500 em condições muito bonitas. Eudgert, o famoso Eudgert UC, produto do nosso grande Gert Wallenstein, papai R7LC, que faleceu recentemente. E aqui nós temos uma preciosidade, o grande transmissor de AM da Labre, que durante os anos 60, até início dos anos 70, transmitia o QTC Bandeirante. Esse equipamento aqui merece uma boa restauração. E em breve, quem sabe, a gente não pode colocar ele novamente no ar em AM para conseguir chegar em tudo mais. Agora a coisa vai andar. Pode ter certeza que nós estamos fazendo a coisa andar e para perceberem isso. Não. Todos que assinaram o livro já, quarto do lado lá, vai logo, moço, tudo usar. Aí.